Talvez hoje você acordou com o coração apertado, tentando entender o que está acontecendo à sua volta. Você olha para os lados e tudo parece sombrio, pesado, sem direção. É como se estivesse atravessando um vale escuro, onde os ventos sopram mais fortes, onde a alma geme silenciosamente e o coração clama por socorro. Eu quero te dizer, com toda a fé do meu coração, você não está só. Deus te vê aí nesse lugar. Ele conhece cada lágrima que você chorou calado, cada oração que não conseguiu nem colocar em palavras. O vale não é um castigo. Muitas vezes é o cenário onde Deus mais se revela. A dor que você sente agora não é o fim da história. Respire fundo. Silencie a alma. Mesmo que você não ouça, há um pastor caminhando com você. Mesmo que você não veja, ele está segurando sua mão. E é nesse ambiente de dor que ele começa a ministrar cura. Você chegou nesse vídeo por um propósito divino. Essa palavra é para você. Hoje Deus vai te visitar aí mesmo onde você está. No Salmo 23:4, Davi declara: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Perceba, ele não diz que vai parar no vale, mas que anda por ele. Isso significa que o vale é uma passagem, não um destino. Deus não te chamou para morrer nesse lugar, mas para atravessá-lo com ele. É no vale que aprendemos a ouvir sua voz com mais clareza, que descobrimos forças que não sabíamos que tínhamos, que entendemos que nossa dependência precisa estar no pastor, não nas circunstâncias. O vale nos ensina a confiar, mesmo quando tudo parece sem sentido. Muitas vezes queremos pular esse processo, mas é justamente no meio do vale que o caráter é moldado, que a fé é provada e que a presença de Deus se torna mais real. Deus não te abandonou. Se você está no vale, é porque há algo sendo construído dentro de você que só poderia nascer nesse lugar. E quando você sair daí, você não será mais o mesmo. Há momentos em que a dor parece ensurdecedora. A perda, o medo, a solidão, tudo isso pode gritar tão alto dentro de nós que começamos a duvidar da presença de Deus. Mas é justamente nessas horas que o Salmo 23 ganha vida. Tu estás comigo. Essa pequena frase tem um peso eterno. Deus não apenas observa sua dor de longe. Ele caminha com você dentro dela. Ele está nas lágrimas silenciosas que ninguém vê. Ele está no quarto escuro quando você não consegue levantar da cama. Ele está no diagnóstico, na separação, na espera. A presença de Deus não é uma promessa apenas para os dias bons, mas principalmente para os dias maus. Quando você não sentir nada, creia. Ele ainda está. Quando você não conseguir orar, saiba. Ele ainda escuta. Quando o coração estiver pesado demais para bater com esperança, lembre-se. Ele está segurando você. O Deus que prometeu estar conosco jamais voltará atrás em sua palavra. Ele não depende do que sentimos para ser quem é. Mesmo quando tudo dói, a imagem do pastor com sua vara e seu cajado revela mais do que cuidado. Revela direção e disciplina em amor. O cajado é usado para guiar as ovelhas com firmeza e gentileza. Já a vara, símbolo de autoridade, serve para proteger e corrigir. No Salmo 23, essas ferramentas não causam medo, mas trazem consolo. Isso porque, quando pertencemos a Deus, até suas correções são expressões de amor. Ele nos disciplina não para punir, mas para nos preservar. Nos dias de confusão, quando não sabemos para onde ir, o cajado nos puxa de volta ao caminho, certo? Nos momentos em que perigos espirituais se aproximam, a vara afasta o mal. E em tudo isso, há consolo. Consolo por saber que não estamos largados à própria sorte, mas somos guiados por um pastor atento, presente e zeloso. Quando Deus corrige, Ele está nos dizendo: você é meu. Eu me importo com o seu destino. E não há consolo maior do que pertencer a um Deus que nos ama ao ponto de nos proteger de nós mesmos. Essa cena é poderosa. Uma mesa posta, banquete preparada pelo próprio Deus,
E tudo isso bem diante dos olhos daqueles que se levantam contra você. Deus não elimina os inimigos de imediato. Ele os coloca para assistir. Por quê? Porque Ele quer mostrar que é possível ter paz, honra e provisão, mesmo em meio à guerra. A mesa representa sustento, comunhão, abundância. E o mais impactante é saber que ela é preparada por Ele. Isso não é uma vitória qualquer. É uma vitória que glorifica o nome do Senhor. Ele transforma cenários de afronta em palco de honra. Os que zombaram veem você sendo sustentado. Os que tentaram te parar presenciam o favor de Deus sobre sua vida. Essa mesa é espiritual, é emocional, é material, é o cuidado completo de um Deus que exalta os seus no tempo certo. Não fuja da batalha, porque é nela que Deus monta sua mesa. Ele está te dizendo: enquanto o mundo te pressiona, eu te alimento. Enquanto te acusam, eu te honro. Eu sou o teu pastor. Essa frase é pura revelação do cuidado de Deus. No contexto bíblico, a unção com óleo era um sinal de consagração, honra e cura. Quando Davi diz: unges a minha cabeça com óleo, ele está reconhecendo que Deus o separou, o curou, o fortaleceu e o capacitou para continuar, mesmo depois da guerra. Mesmo após enfrentar inimigos, o Senhor não apenas o protege, mas também o unge novamente. Como quem diz: você não está apenas sobrevivendo, está sendo renovado. E logo depois vem o transbordar. O meu cálice transborda. Não é uma bênção medida, é uma abundância que não se contém. É como se Deus estivesse dizendo: você passou pela dor, mas agora vai viver o transbordar da graça. Isso nos lembra que a presença de Deus não apenas cura nossas feridas, mas também nos enche de alegria e propósito. A unção é a marca divina de que ainda há um chamado sobre a sua vida. E o cálice transbordando é a certeza de que a alegria do Senhor não é escassa. Ela é plena, abundante e contínua. Essa promessa é como um abraço de Deus na alma. Não é talvez, não é possivelmente, é certamente. A palavra usada aqui carrega convicção absoluta. A bondade e a misericórdia me seguirão. Elas não caminham na frente, exigindo algo de nós. Elas nos seguem, limpando nossos rastros, cobrindo nossos erros, protegendo nossas costas, todos os dias, nos bons e nos maus. Quando tudo dá certo e quando tudo parece desabar. Quando você sente fé e quando você luta para acreditar. A bondade de Deus não depende do nosso desempenho, mas do seu caráter. E a misericórdia não é uma escapatória, é o que nos mantém de pé mesmo quando falhamos. Essa frase é um convite à confiança. Você não está sendo perseguido pela condenação, mas seguido pela misericórdia. Não é sobre merecer, é sobre permanecer. Permanecer no cuidado daquele que prometeu nunca deixar faltar graça. E essa certeza muda tudo. Você pode descansar, porque Deus está cuidando do seu hoje e do seu amanhã. Esse verso não fala apenas do futuro distante no céu, mas também de uma realidade presente. Habitar na casa do Senhor é mais do que estar num templo físico. É viver em comunhão contínua com Deus. É saber que, onde quer que você vá, você está debaixo do cuidado, da presença e da autoridade dele. Por longos dias, não se limita ao tempo terreno, mas aponta para a eternidade. O salmista está dizendo: meu lugar é com o Senhor, agora, amanhã e para sempre. Essa é a nossa esperança mais profunda, a de que este mundo não é o fim, mas apenas o começo de uma história eterna com Deus. Quando tudo aqui parecer instável, lembre-se de que há um lugar preparado para você, onde não há dor, nem morte, nem medo. Essa é a promessa. Você pertence à casa do Senhor. E quando isso está firmado em seu coração, você pode enfrentar os dias mais difíceis com paz, porque sua morada não é o caos ao redor, mas a presença constante e fiel do Pai. Esse versículo é uma declaração poderosa de confiança.
Davi não diz talvez ou quem sabe. Ele afirma com convicção: certamente. A bondade de Deus não é esporádica, e sua misericórdia não depende do nosso merecimento. Elas nos seguem. Ou seja, mesmo quando estamos distraídos, mesmo quando nos afastamos ou falhamos, elas continuam nos perseguindo com amor. A palavra usada no hebraico carrega a ideia de perseguir intensamente, como alguém que não desiste de encontrar quem ama. Deus não apenas nos observa de longe. Ele caminha atrás de nós, ao nosso lado e à nossa frente, garantindo que a sua bondade e compaixão estejam sempre presentes, todos os dias, não apenas nos dias bons. Mesmo nos dias escuros, quando não sentimos nada, Ele está ali. Sua bondade não é um sentimento passageiro, é uma promessa constante. Sua misericórdia não se esgota com os nossos erros. Esse é o Deus que cuida de nós. Aquele que insiste em nos amar, mesmo quando nós mesmos achamos que não merecemos. Esse encerramento do Salmo 23 não é apenas poético, é uma âncora para a nossa fé. Davi termina sua oração com uma certeza inabalável: ele viverá eternamente na presença de Deus. Isso não é apenas uma esperança vaga de ir para o céu. É uma convicção profunda de que a vida com Deus não termina aqui. Por mais que enfrentemos perdas, dores e despedidas neste mundo, há uma promessa que ultrapassa a morte. Nós habitaremos com o Senhor para sempre. A casa do Biodosir, Senhor, representa comunhão, segurança, amor e plenitude. Não mais angústias, não mais lágrimas. Apenas a glória da presença dele, eterna e imutável. E o mais belo é que essa eternidade começa agora, quando fazemos de Deus o nosso pastor e permitimos que Ele guie nossa vida. Já somos cidadãos do reino, peregrinando neste mundo, mas com o coração ancorado na certeza do lar eterno. Essa promessa dá sentido aos nossos dias e esperança às nossas noites. Com Cristo, a morte não é o fim, é a porta para o começo de uma vida perfeita. Vivemos em um mundo instável. Guerras, doenças, perdas repentinas, incertezas financeiras e emocionais nos cercam. Às vezes, parece que estamos caminhando em um vale escuro, frio, onde a luz da esperança quase não brilha. Mas é nesse cenário que a palavra nos confronta com uma verdade poderosa. Não precisamos ter medo. Davi não está dizendo que evitará o vale. Ele diz que passará por ele. E mesmo ali, ele não temerá. Por quê? Porque Deus está com ele. A presença de Deus não remove os vales, mas transforma a forma como caminhamos por eles. O que assusta os outros não assusta quem anda com o pastor. O que derruba muitos não paralisa aquele que confia na vara e no cajado do Senhor. Em meio à instabilidade do mundo, o cuidado de Deus é constante. Ele não perde o controle. Não se atrasa, não se distrai. Seu olhar está sobre cada passo nosso, mesmo quando o cenário é de sombras e morte. Essa confiança não é baseada em otimismo humano, mas na fidelidade de um Deus que nunca abandona. Pode parecer estranho dizer que a vara e o cajado de Deus nos consolam. Afinal, a vara muitas vezes é símbolo de correção, disciplina, limites. Mas, para a ovelha, esse instrumento nas mãos do bom pastor é segurança, não castigo. A vara protege contra os predadores. O cajado guia quando a ovelha se desvia. Em vez de causar medo, esses instrumentos revelam cuidado. Eles nos lembram que não estamos soltos à própria sorte, mas somos guiados, protegidos, corrigidos com amor. Deus não é indiferente ao nosso comportamento. Ele se importa tanto que intervém quando saímos do caminho. E isso, longe de ser motivo de angústia, é motivo de consolo, porque só corrige quem ama, só direciona quem tem propósito. A disciplina de Deus nunca é para nos destruir, mas para nos alinhar ao melhor que Ele preparou. Quando aceitamos essa correção, como sinal de paternidade, encontramos descanso. Sabemos que estamos sob o olhar atento de um Deus que conhece o fim desde o começo e que não nos deixará cair.
Essa imagem é profundamente rica em significado espiritual. Quando Davi diz que o Senhor unge sua cabeça com óleo, ele está evocando uma prática comum entre pastores. Ungir as ovelhas com óleo para protegê-las de insetos e feridas. Mas essa unção também representa honra, separação, cura e presença de Deus. Quando o Senhor nos unge, Ele nos está marcando com seu Espírito, nos separando para algo maior, nos curando por dentro e nos capacitando para a jornada. E o cálice que transborda mostra que essa bênção não é limitada, é abundante, é mais do que suficiente. Não é apenas o necessário para sobreviver, mas o extraordinário para viver com propósito. Quando Deus derrama o seu óleo sobre nós, Ele não faz com medida. Ele nos enche até transbordar. Isso significa que sua presença em nós alcança outros. A unção que recebemos não é só para nós, mas para que também sejamos fonte de refrigério, consolo e esperança para quem está ao nosso redor. Esse versículo é um dos mais poderosos do Salmo 23. Davi não diz que talvez a bondade e a misericórdia o acompanharão. Ele diz certamente. Essa palavra expressa convicção, certeza, fé inabalável. A expressão "me seguirão", no original hebraico, tem o sentido de perseguir, como se a bondade e a misericórdia corressem atrás de nós incansavelmente. Não importa por onde andemos, em vales escuros ou em pastos verdejantes, a bondade de Deus está nos cercando. A misericórdia dele nos alcança mesmo quando falhamos, mesmo quando erramos o caminho. É como se Deus dissesse: mesmo quando você tropeçar, eu estarei logo atrás com perdão, com restauração, com graça. Todos os dias, sem exceção, essa promessa se renova. Não é só nos dias bons, mas também nos difíceis. Essa certeza muda a maneira como vivemos. Caminhamos com esperança, com leveza, sabendo que temos um Deus que não desiste de nós, que nos ama de forma constante, imutável e fiel. Davi encerra o Salmo 23 com um desejo profundo. Não apenas visitar a presença de Deus, mas habitar nela. Ele fala de permanência, intimidade, constância. A casa do Senhor não é apenas um templo físico. É o lugar onde Deus está. É comunhão, é segurança, é refúgio. Davi reconhece que nada no mundo pode se comparar à presença do Altíssimo. Ele entende que, mais do que os bens, mais do que o trono, mais do que as vitórias em batalha, o que realmente satisfaz a alma é viver perto de Deus. E esse por longos dias aponta tanto para uma vida inteira dedicada ao Senhor, quanto para a eternidade. Davi não quer apenas momentos com Deus. Ele deseja uma vida marcada pela presença divina. E essa é a maior promessa do Evangelho. Por meio de Cristo, não somos apenas visitantes, mas filhos. Temos acesso irrestrito à casa do Pai. Habitar na casa do Senhor é viver todos os dias com Ele aqui. E um dia, viver para sempre com Ele na glória. Esse é o nosso destino, a nossa esperança. Talvez hoje você acordou com o coração apertado, tentando entender o que está acontecendo à sua volta. Você olha para os lados e tudo parece sombrio, pesado, sem direção. É como se estivesse atravessando um vale escuro, onde os ventos sopram mais fortes, onde a alma geme silenciosamente e o coração clama por socorro. Eu quero te dizer, com toda a fé do meu coração, você não está só. Deus te vê aí nesse lugar. Ele conhece cada lágrima que você chorou calado, cada oração que não conseguiu nem colocar em palavras. O vale não é um castigo. Muitas vezes é o cenário onde Deus mais se revela. A dor que você sente agora não é o fim da história. Respire fundo. Silencie a alma. Mesmo que você não ouça, há um pastor caminhando com você. Mesmo que você não veja, ele está segurando sua mão. E é nesse ambiente de dor que ele começa a ministrar cura. Você chegou nesse vídeo por um propósito divino. Essa palavra é para você. Hoje Deus vai te visitar aí mesmo onde você está.
No Salmo 23:4, Davi declara: Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Perceba, ele não diz que vai parar no vale, mas que anda por ele. Isso significa que o vale é uma passagem, não um destino. Deus não te chamou para morrer nesse lugar, mas para atravessá-lo com ele. É no vale que aprendemos a ouvir sua voz com mais clareza, que descobrimos forças que não sabíamos que tínhamos, que entendemos que nossa dependência precisa estar no pastor, não nas circunstâncias. O vale nos ensina a confiar, mesmo quando tudo parece sem sentido. Muitas vezes queremos pular esse processo, mas é justamente no meio do vale que o caráter é moldado, que a fé é provada e que a presença de Deus se torna mais real. Deus não te abandonou. Se você está no vale, é porque há algo sendo construído dentro de você que só poderia nascer nesse lugar. E quando você sair daí, você não será mais o mesmo. Há momentos em que a dor parece ensurdecedora. A perda, o medo, a solidão, tudo isso pode gritar tão alto dentro de nós que começamos a duvidar da presença de Deus. Mas é justamente nessas horas que o Salmo 23 ganha vida.